Bem-vindos à terceira JATRAD, Jornada Acadêmica de Tradução e Interpretação do curso de Bacharelado em Tradução do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Conheçam nossa comissão organizadora: Marileide Dias Esqueda, Francine de Assis Silveira, Cíntia Beatrice Costa. E agora conheçam nossos anfitriões e palestrantes. Alexandra Frazão Ceuane, Alisson Entrequim, Ana Luísa Barbosa Rodrigues, Beatriz Curti Contessoto, Carolina Miranda Aleixo, Carol Pimentel, Érico Assis, Gustavo Mateus Pires, Everton Rodrigues Fernandes, Igor Lourenço, Karine Souto, Laura Silva Dulce, Luísa Dias de Almeida, Marcelo Henrique de Freitas, Marina Araújo Vieira, Michel Dornes, Monique Sal, Patrícia Jimenez Camargo, Paula Arbex, Sabine Gorovitz, Sheila Castilho, Silvana Maria de Jesus, Stefano Pascoal, Tereza Dias Carneiro. Conheçam também nossos apoiadores: Abel Traduções, DATRAD, GTEC e GEST. Fiquem agora com a nossa roda de conversa com a tradutora literária Alisson Entrequim. Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira JATRAD 2025, Jornada Acadêmica de Tradução e Interpretação, promovida pelo curso de Bacharelado em Tradução da Universidade Federal de Uberlândia. Sou Marileide Esqueda, sou professora do curso e também do programa de pós-graduação em estudos linguísticos. É uma honra poder receber a todas as pessoas em um evento tão importante para o nosso curso, o Instituto e para a nossa universidade. A terceira JATRAD conta com mais de 250 inscrições, 57 propostas de comunicações científicas e 23 palestrantes, sendo 20 nacionais e 3 internacionais. Muito obrigada por vocês fazerem parte da terceira JATRAD, que neste ano de 2025 tem como tema Vozes Inscritas. Trajetórias, desafios e oportunidades na construção da identidade do tradutor e do intérprete. E esse é justamente o nosso objetivo, né? Não deixar, na medida do possível, nenhuma voz de fora e trazer para o evento vozes diferentes. Meus agradecimentos especiais a Alisson Entrequim, que estamos abrindo nossa roda de conversa na tarde, noite de hoje, né? E o título desta roda de conversa é Conforme a Música. Achei muito interessante o título que a Alisson deu para essa roda de conversa. Eu vou iniciar apresentando a nossa palestrante. Então, a Alisson Entrequim é tradutora literária no par inglês-português para o mercado editorial internacional, traduziu obras dos mais variados autores e estilos, como Perto do Coração, Selvagem, de Clarice Lispector, Cidade de Deus, de Paulo Lins, e O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa. Sua nova tradução de Grande Sertão, Veredas, de João Guimarães Rosa, será lançada em 2026, com o título Vast Lands, The Crossing. Em 2019, a Alisson foi contemplada, né, com um prêmio de tradução, um dos mais importantes prêmios australianos de tradução, né, Premier Translation Prize. Então, antes de mais nada, Alisson, muito obrigada
por participar do nosso evento. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigada por seu tempo. Eu sei que você estava aí em viagem, então os agradecimentos são ainda maiores, né? Eu vou passar a palavra a você, mas antes disso, só gostaria de avisar aos participantes que preencham o formulário, né, a lista de presença que eu vou disponibilizar no recurso do chat daqui a pouquinho. E as perguntas a Alison poderão ser feitas aqui né, utilizando, né, essa função do bate-papo e também do Q&A, né, que é o Questions and Answers, aí, que é o outro recurso, né? Ou então alguma outra forma que a Alison considerar pertinente aí na interação com vocês, já que é uma roda de conversa, né? Por ser essa roda de conversa, a professora Cíntia também fará mediação aqui, né, dessa atividade, assim como a professora Silvana, a professora Paula, que estão aqui, para a gente poder, então, compreender essa maravilhosa trajetória da Alison como tradutora literária, que é um interesse também de vários dos nossos alunos. Então, muito obrigada mais uma vez. Vou passar a palavra a você, Alison, e aí depois a gente começa essa interação com os participantes, ok? Obrigada mais uma vez. Vou tirar aqui meu microfone e câmera, mas eu estou aqui para o que você precisar, ok? Mari, Alison, será que eu posso falar só uma palavrinha antes da Alison começar? Claro, claro. Desculpem. Mas eu queria, né, chamar a atenção dos nossos participantes para esse grande papel que a Alison faz, que é o de divulgar a nossa cultura no exterior, né? Esse é um dos motivos pelos quais a tradução literária é tão importante. Ela dá acesso a outras culturas, outros mundos, e quando nós somos traduzidos, a nossa literatura tão preciosa, tão amada aqui dentro, é reconhecida como tal fora, é um grande feito para nós como país. Então, eu queria que vocês prestassem atenção também por esse ângulo, né? É um poder que nos é garantido quando a nossa cultura e a nossa literatura conseguem ir além mar. E sem tradutores isso não seria possível. Então, eu dou as boas-vindas à Alison e fico feliz que vocês estejam aqui. Muito obrigada pela presença dela. Eu também vou sair, mas estamos aqui nos bastidores. Alison, boa palestra. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu vou falar um pouco sobre a minha carreira como tradutora literária. Porque, afinal, quando a gente fala de tradução literária, muitas vezes a gente fala mais dos pormenores da tradução e fala pouco sobre como é que se torna um tradutor literário. Então, eu vou voltar para o começo. Eu sempre li muito, desde que aprendi a ler. Criança, eu estava sempre com o livro na mão. E sempre gostei de escrever, tanto que fiz faculdade de criação literária. A minha intenção era ser escritora. Eu nunca, jamais, antes de vir para o Brasil, imaginei que pudesse ser tradutora. Mas quando eu me mudei para cá, em 96, e descobri que eu também gostava da língua portuguesa, conseguia falar razoavelmente bem, eu resolvi estudar tradução. Mas eu não queria traduzir contratos. Eu tenho uma amiga que é tradutora juramentada, aliás, foi convivendo com ela que eu comecei a pensar na tradução como uma possibilidade de carreira, mas ela traduzia basicamente contratos e documentos técnicos o tempo todo. E ela sempre falava, depois que eu me tornei tradutora também, ela falava, nossa, eu não consigo entender como que você passa meses a fio com o mesmo texto. E eu falava para ela, eu não consigo entender como você passa poucas horas com um texto que é igual a todos os outros que você traduziu nessa semana. E a gente dá risada. Ela adora o que faz, eu adoro o que eu faço.
Quando fui estudar tradução literária, eu estudei com a intenção de me tornar tradutora literária, contra todos os conselhos de todo mundo que falavam, não, não. Você não vai ganhar dinheiro com isso, é muito difícil, enfim, me contavam essas coisas todas e eu não dei ouvidos para ninguém, porque eu sou meio assim. Agora, tem outras coisas também que contribuíram para a minha formação de tradutora. Uma das coisas foi a corrida. Um pouco estranho, não? Eu, quando era mais nova, eu fazia atletismo na Austrália. E eu sou um pouco baixinha, eu sou rápida, mas para os 100 metros, para os 200 metros, eu não dava, porque as meninas tinham pernas muito compridas. E também não gostava muito de correr acima de 800 metros, que já é meia distância, e muito menos longa distância. Nunca foi a minha praia. A minha prova era uns 400 metros, que é uma prova muito esquisita, porque você tem que dar um tiro, só que aquele tiro não acaba em 100 metros nem em 200 metros. Você tem que se manter naquele tiro até o final, 400 metros. Então, em vez de dar 100% de explosão naquela primeira e única reta, nos 100 metros, ou 200 metros, você tem que dar 90%, 95%. Você tem que guardar alguma coisa para aquela reta final, mas você tem que saber se dosar e manter o ritmo na prova inteira. Eu acho que isso foi uma grande lição para a vida inteira. E o treino para isso também envolve muita repetição. Num treino típico, você vai sair para correr 4 vezes 400 metros, 4 vezes, 10 vezes. Então, também se vai cada vez mais ficando cansada, mas você tem que encontrar forças em alguma parte do seu ser para continuar fazendo isso. A tradução de um livro exige um autocontrole um pouco assim. A outra coisa que me ajudou muito na minha formação, que é uma coisa que eu sinto todas as vezes que eu sento para traduzir um texto, é o teatro. Eu fiz muito teatro quando era adolescente, e no teatro você tem que saber encarnar um personagem. Você tem que encontrar a voz e dar vida a algo que estava no papel. E eu também tive que achar isso dentro de mim quando eu comecei a traduzir Grande Sertão Veredas, que eu passei os últimos 10 anos, 11 e contando, as voltas com Grande Sertão Veredas, e isso também me ajudou muito. Mas eu vou voltar para falar sobre isso depois. Depois que me formei em tradução, porque aqui no Brasil fiz um curso de tradução, que é o curso da Associação Alumni, eu também fui fazer alguns diplomas de tradução focados nas ciências humanas, não exatamente em tradução literária, porque não tinha curso especificamente disso. Mas era um componente do curso que eu fiz, e eu fui lendo o tempo todo, sempre gostei de ler teoria de tradução, sempre me cerquei de textos e maneiras de estudar. E aí eu tive que dar um jeito de encontrar os primeiros trabalhos. Eu estava aqui no Brasil, eu não tinha contato com ninguém no mercado editorial, nem no mercado daqui, nem de lá fora. Então, a primeira coisa que eu fiz, lá por volta do ano 2000, peguei a lista telefônica de São Paulo, as páginas amarelas, físicas. E eu acho que liguei para todas as agências de tradução. Eu comecei a trabalhar com algumas delas. Uma em particular e algumas outras também. Era uma exploração terrível, mas eu
fiz de tudo. Todo tipo de tradução que se pode imaginar, eu fiz. Mexi com aqueles programas todos, Trados e tudo mais. Eu acho que foi uma grande aprendizagem, mas eu não queria ficar nisso. Ao longo desse tempo que eu fiquei trabalhando com as agências de tradução, eu também peguei um livro que foi lançado, acho que em 2000, 2001, talvez, um livro da escritora goiana Augusta Faro. O livro chama A Friagem. É um livro de contos. Ela é uma escritora incrível. E eu comecei a traduzir os contos dela. Pedi permissão para ela. Comecei a traduzir os contos, mirando colocar em algumas publicações. Conforme iam aparecendo, eu fui tentando publicar. Então, mandei para... Acho que uma dessas traduções saiu no Cadernos de Literatura em Tradução da USP. A ALTA, American Literature Translators Association, também tem uma revista de tradução, ou tinha, não sei se tem mais, que chamava Beacons. Eu publiquei um outro conto lá, e publiquei em vários lugares. Eu também mandei para um concurso promovido pela ALTA, nos Estados Unidos. E assim, o prêmio era um fellowship. Eles iam pagar para você ir num congresso deles. Eu mandei, sei lá em que época do ano, eu sei que meses depois me chegou um e-mail falando que eu tinha ganhado esse fellowship. E me mandaram dinheiro e eu fui para lá, para esse congresso. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um tradutor literário de verdade, ao vivo, na minha frente. Aqueles deuses da tradução literária. E eu, assim, nossa, eu estou respirando o mesmo ar que essas pessoas. Foi incrível. Fiz alguns contatos, uma pessoa que me deu muitas orientações, o Alexis Levitin, que traduz do português para o inglês. Ele faz mais poesia do que outras coisas. E enquanto estava lá, eu fui numa livraria e comprei um livro que chama Writers Marketplace. Ainda tem, é um livro que é editado todos os anos, e é um livro que tem listas de revistas e publicações, com todos os contatos, quase como se fosse um verbete sobre cada um, que publica, que tipo de coisas, quais são as janelas para você mandar coisas para eles. Eu tinha lá também divisões de editoras de não ficção, de ficção, de contos, de poesias. E lá você conseguia encontrar endereços de e-mail de editores dentro das editoras. É difícil de conseguir essas coisas, mas lá você vai encontrar muitos recursos. Aí eu comprei, era quase como se fosse uma lista telefônica do mercado editorial. E eu trouxe de volta para o Brasil comigo. Aí, lá pelo ano 2000, antes desse mundo digital que conhecemos hoje, eu fazia parte de um grupo de e-mails que chamava Literati. Era, assim, o equivalente da época de um grupo de WhatsApp de hoje, ou de sei lá, uma comunidade dentro do Facebook. Era uma comunidade de tradutores literários do Brasil, tinha 300 pessoas, e as listas de e-mail eram, assim, era uma loucura. Você mandava uma pergunta para o grupo, que você queria, né, opiniões e interpretações ou ajuda com alguma coisa, e as pessoas respondiam. Só que se eu mandava uma pergunta, essa pergunta ia para todo mundo, 300 pessoas. E aí alguém respondia, e a resposta vinha também para 300 pessoas. E outra pessoa respondia também, 300 pessoas. A caixa de e-mails era uma loucura. Você podia optar por receber uma vez por dia, uma vez por semana, mas eu gostava de participar mais diretamente. E nisso, como eu era uma das poucas pessoas nativas da língua inglesa no grupo, eu ajudava muita gente quando tinham alguma dúvida sobre
qualquer coisa da língua inglesa. Um belo dia, a National Geographic Brasil me escreve me oferecendo um trabalho, na verdade pedindo um teste primeiro. Mas quem tinha me indicado era alguém que estava nesse grupo. Ou seja, esse contato que eu tive com essa pessoa, que nem imaginei que fosse me indicar para alguém, acabei, né, indiretamente criando laços e a boa vontade das pessoas para me ajudar também. Então, essa pessoa passou meu contato para o National Geographic Brasil e eu comecei a fazer as traduções deles de todas as matérias que eram publicadas aqui no Brasil, produzidas e publicadas aqui no Brasil. Precisavam passar por uma aprovação lá nos Estados Unidos. E para passar pela aprovação tinha que ter uma tradução. Então eu fazia essas traduções que não iam ser lidas por mais ninguém, somente um editor em algum lugar, mas eu fiz isso durante bastante tempo. E como a National Geographic Brasil estava dentro da editora Abril, que ainda era uma empresa grande com, não sei, 30 e poucas revistas, o meu nome começou a circular ali dentro. Então, a Veja me chamou para traduzir um especial, 4 rodas, viagem e turismo. Ainda não estava fazendo traduções literárias exatamente, mas eu estava chegando mais perto. E um belo dia, alguém lá dentro deu meu nome para alguém na Companhia das Letras. E a companhia me chamou para fazer a tradução de um sample, porque as editoras ou agências literárias costumam encomendar samples, amostras de tradução dos livros que eles apostam que podem ter uma vida no exterior. E a outra coisa que fazem, eles preparam todo um material para acompanhar essa amostra. E esse material pode incluir coisas como um release, detalhes sobre vendas, prêmios, outras coisas, e também um resumo do livro. Porque o editor, a editora no exterior, dificilmente lê português, senão não estaria precisando disso tudo. Poderia ler diretamente. Aí, esse resumo tem que dar spoilers, tem que contar tudo, do começo ao fim. Como que funciona esse livro, quais são os temas, quais são as suas impressões. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos para a companhia. Ainda eu não traduzia os livros, né? Esse material que eu ajudava a preparar ia lá para os editores no exterior que compravam os direitos dos livros e outros tradutores mais experientes eram chamados para fazer as traduções. Mas eu estava chegando mais perto. Aí, lá pelo ano 2003, eu lembrei uma coisa que eu já sabia fazia alguns anos, mas me deu um estalo, que eu tinha visto uma vez uma revista. O meu sobrenome não é muito comum. E uma vez eu abri uma revista, era uma revista Vogue, e tinha na parte social, tinha um editor americano, com meu sobrenome, dando parabéns para para um escritor famoso, não lembro quem, dando parabéns pela publicação do novo título desse autor. E eu olhei o sobrenome desse cara, eu falei, nossa, será que é algum parente distante? Aí eu escrevi para um tio meu que tinha feito a árvore genealógica da família. Eu falei, tio, quem que é esse cara? O que ele é para a gente? Ele tem algum parentesco? E ele falou assim, ele é o seu primo de 5º grau. Nunca me viu mais gorda. Mas, teoricamente, sim, a gente tem antepassados em comum. Falei, tá, beleza. Aí um dia, em 2003, eu pensei, eu tenho um primo de 5º grau que é dono de uma editora nos Estados Unidos. Como é que ele vai me contratar para fazer uma tradução se ele não sabe que eu existo? Falei, tá, ele precisa saber que eu existo. Então tá, escrevi para ele.
peguei, lembrem daquele Writers Marketplace, páginas amarelas do mercado editorial, fui lá, achei o e-mail dele. Eu escrevi para ele, cara de pau. Oi, tudo bem? Meu nome é Alison Entriquem, eu moro no Brasil, eu sou tradutora literária do português para o inglês, e caso um dia você tenha alguma coisa para traduzir para o português, lembre de mim. E ele escreveu de volta, algumas horas depois, falou, nossa, que coincidência, uma Entriquem no Brasil. Por acaso, semana que vem eu vou para o Brasil, para Flip, uma festa literária em Paraty. Eu falei, nossa, eu tinha lido sobre a Flip, que ia ter a primeira Flip, eu tinha lido um tempo antes, depois eu não vi mais nada a respeito. E aí eu falei, opa, tá acontecendo, vai acontecer semana que vem. Imediatamente eu escrevi de volta para ele e falei, pois eu vou estar na Flip também. Corri para marcar a pousada, comprar passagem e me mandei. E ele me convidou para tomar um drink. Ele foi super fofo, ele me apresentou para o mercado editorial brasileiro, ele conhecia todo mundo. O problema é que todos estavam mamados, de caipirinhas e festa. Eu acho que ninguém lembrou de mim no dia seguinte. Mas eu lembrei de uma coisa que ele me contou, sentado na mesa de bar, que ele tinha ido para Paraty no carro do Louis Schwartz, dono da Companhia das Letras, e o Louis Schwartz tinha ido conversando com ele sobre o novo livro do Chico Buarque, que era o Budapeste, que não tinha sido publicado ainda. Estava previsto para dezembro daquele ano, e isso era julho. Guardei a informação. E eu falei, tá, assim que esse livro sair, eu vou comprar e vou ver o que eu faço. Bom, corta para dezembro, o dia que o livro foi lançado, eu fui na livraria, comprei, li numa sentada e comecei a fazer a tradução do primeiro capítulo sem ninguém ter me pedido nada, sem ter permissão, sem nada. Aí eu fui fazendo essa tradução, revisei muito, gostei, e eu mandei para a Companhia das Letras, porque eu tinha contato com as pessoas lá, porque eu já fazia esses trabalhos para eles. Eu falei, olha, eu, por iniciativa minha, resolvi fazer essa tradução, fica aqui para vocês usarem para vender os direitos, e se vocês puderem também divulgar o meu nome, falar que eu tenho interesse, seria ótimo. E aí a moça, meu contato na Companhia das Letras, fala, ai, Alison, sabe que o livro já foi vendido para Liz Calder na Bloomsbury. Tá, Liz Calder na Bloomsbury, tá bom. Voltei lá para o Writers Marketplace, páginas amarelas do mercado editorial, fui lá, procurei, achei a Liz e a assistente dela, escrevi para as duas. Também, cara de pau. Oi, Liz, você não me conhece, mas eu fiz a tradução do primeiro capítulo de Budapeste, do Chico Buarque, gostaria de te mostrar. Eu imagino que você já tenha um tradutor experiente, já contratado para fazer essa tradução, mas que sirva de apresentação do meu trabalho. E a Liz me escreveu de volta, falou, gostei da sua tradução, você quer fazer mais um capítulo para mim? Falei, opa, quero. E fiz. E ela me ofereceu um contrato para traduzir Budapeste. O que eu fiz em 7 semanas enlouquecidas, trabalhando dia e noite. Eu não sei por que eu que dei o prazo, imaginando que tudo tinha que ser assim. Eu não sabia. Eu podia ter pedido muito mais, mas eu falei, bom, eles devem querer muito rápido e tradutores mais experientes devem fazer isso muito rápido, então dei esse prazo maluco e cumpri. E ao longo desse processo também eu tive muito contato com o Chico, porque ele gosta de acompanhar as traduções. Então eu fiz uma coisa com ele que eu não fiz com mais ninguém, mas eu ia traduzindo os capítulos e mandando para ele.
e ele ia me devolvendo com os pitacos dele, e quando eu cheguei no final, já tinha a aprovação dele e mandei para a editora. Em seguida, a Liz me escreveu e me ofereceu Cidade de Deus. Era um livro que estava na gaveta. Eles tinham comprado os direitos um tempo antes, contratado uma tradução, eu não sei por que razão não quiseram seguir com a publicação. Então, eu fiz a tradução de Cidade de Deus, que demorou muito mais. Eu acho que tinha um prazo inicial de 6 meses e acabei demorando muito mais do que isso. Mas estavam tranquilos também, ninguém me pressionou muito quanto a isso. Aí eu comecei a trabalhar de forma mais consistente na área de tradução literária. Eu tinha uma média de 1 ou 2 livros por ano de ficção, e entre esses livros eu ia fazendo aqueles sample chapters e readers reports para as editoras estrangeiras, que são muito mal pagos, mas eu estava ainda construindo aquela rede de pessoas que você conhece, que um dia podem lembrar de você e te oferecer alguma coisa. Eu também acredito que a gente não pode parar nunca de aprender. Então, além de aprender tudo sobre a tradução literária, sobre as operações que a gente faz na tradução, levando de uma língua para outra, uma cultura para outra, eu também acho muito importante a gente saber como funciona o mercado editorial. Quem faz o quê? Como funciona de verdade? Qual é o papel de cada um? Quais são os critérios para uma editora publicar uma coisa ou não? Então, eu fui, assim, lá atrás eu ia lendo livros sobre isso, porque tinha menos coisas na internet, e com o passar do tempo, obviamente, tem muito mais coisa disponível. Hoje em dia, eu assisto bastante palestra da Authors Guild nos Estados Unidos, eles têm palestras excelentes, e eu me interesso por tudo. Então, se tem uma palestra sobre direitos autorais dos autores, eu assisto. Se tem uma palestra sobre como conseguir um agente literário para não ficção, eu assisto. Mesmo que isso não impacte diretamente no que eu faço, tudo acaba agregando. Então, hoje eu sinto que eu entendo bem como funcionam as coisas. E você vai, aos poucos, também mapeando as pessoas, sabendo, conhecendo editores, as preferências de cada um. Eu sei que tem um editor na Austrália, que eu trabalhei já algumas vezes, várias vezes com ele, e eu conheço bem o gosto dele, eu também sei o que ele não gosta. Então, eu nunca vou sugerir para ele determinados títulos, porque já sei que ele não gosta de certas coisas. A outra coisa que eu, até hoje, acho um desafio, que eu estou sempre procurando saber mais e ter mais conhecimento, é contrato de tradução, contrato de tradutor. Nos primeiros anos, eu ia aceitando o que me oferecessem, em termos de preço e em termos das cláusulas e condições. Eu aceitava tudo, basicamente. Bem no começo, quando eu comecei, os primeiros livros não tinham uma oferta de royalties, e eu também não entendia lufas sobre isso, eu não pedi, não sabia que podia pedir, mas com o passar do tempo, as editoras foram chegando com ofertas de royalties também. Eu fui entendendo a diferença entre um fee e um advance, que é o adiantamento. E como funciona isso, e como que royalties entram nesse jogo. E mais recentemente, eu continuo assistindo coisas, estudando, também o Authors Guild tem um contrato modelo muito interessante, porque é um contrato modelo comentado, explicando por que você deveria pensar em pedir tal coisa.
e dando a linguagem para você pedir essas coisas da forma certa. Então, eu sinto que nos últimos trabalhos, os meus contratos têm melhorado muito, porque eu também fui com mais informação, sabendo me colocar melhor e pedir o que eu mereço. Então, eu vou falar de alguns livros, assim, rapidamente. Eu traduzi, como eu falei para vocês, o primeiro, Budapeste, um dos meus favoritos até hoje. Eu também, cadê? Outros do Chico Buarque, esses são alguns dos meus favoritos. Já já vocês vão saber por quê. Outro favorito, Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Outro favorito, o Felpo Filva, da Eva Fornari, que em inglês virou Fuzz and Flops. As poesias de Vinícius de Moraes, da Arca de Noé, que esse foi, porque esses poemas já foram musicados. E recentemente teve um filme, Arca de Noé, que foi produzido aqui no Brasil, e eles pegaram acho que 10 poemas / músicas desse livro e me encomendaram uma tradução, porque iam fazer parte da trilha sonora do filme. Então, eu tive que traduzir o sentido, tinha que fazer rimar, e como a música ia ser gravada, regravada, né? Ia ter um arranjo novo, mas basicamente a música é a mesma, então a canção é a mesma. E essas músicas em inglês iam ser cantadas pelos autores, ou brasileiros ou estrangeiros, eles não tinham decidido na época. Então, eu tive que fazer a tradução, seguir a mesma escanção que o original. E tinha que ser cantável também. Então, foi também um trabalho, um dos favoritos. E o outro que eu estou sem um exemplar aqui para mostrar, mas é Grande Sertão Veredas. Foram muitos outros livros também, mas esses meus favoritos, todos têm uma coisa em comum. Todos são uma espécie de quebra-cabeça. Todos exigem um grau de reconstrução maior do que na maioria das traduções. Então, por exemplo, em Budapeste, aliás, eu acho que tem gente que fala que ama as músicas do Chico, mas não os livros. Eu acho que não leram os livros com atenção suficiente, porque tudo que tem de brilhante nas letras dele também tem de sofisticação nos livros. Mas é sutil. E uma música você escuta várias vezes, então você conhece bem cada detalhe da música. Um romance você lê e talvez não pare tanto. Você vai lendo no fluxo e vai indo. Aí, nesse livro tem uma cena em que o personagem principal, o José Costa, ele vai para um bar. Ele está lá na Hungria e ele vai para um bar. Ele está recém-chegado. Ele não fala nada de húngaro ainda. E ele fica numa mesa de bar com um casal. E esse casal está conversando e ele está achando que ele está entendendo. Ele só vai descobrir depois que eles são romenos. Ele acha que está entendendo húngaro, mas eles são romenos e estão falando uma palavra ou outra que tem em comum com o português. Então, e esse casal, tem uma hora que a mulher vira para ele e fala, olha para ele e fala qualquer coisa para o namorado. E ele imagina, o José Costa, personagem, imagina o que ele acha que ela disse. Que ele acha que ela está dizendo para o namorado que eu quero transar com esse cara. Aí ele fala, ou talvez tenha sido tal coisa. Aí ele fala uma outra frase.
Mas essa outra frase é muito parecida com a frase anterior, com o mesmo conteúdo, achando que ela quer levar ele para a cama. Ou, talvez, aí ele fala uma outra frase. São 3 frases. Aí você lendo, eu lendo a primeira vez, dei risada e continuei lendo. Quando eu peguei para fazer a tradução, falei, oh, danado, olha o que ele fez. O Chico fez. 3 frases usando as mesmas palavras. Ele só mudou as palavras de lugar e conseguiu que fizessem 3 frases que fizessem sentido gramaticalmente. Muito difícil. Aí eu falei, nossa, eu também vou ter que fazer isso então, porque se eu traduzir essas 3 frases para o inglês, eu vou ter 3 frases com nada em comum entre si. Então esse jogo não vai funcionar. Aí eu falei, tá, eu tenho que encontrar então, talvez ser um pouco menos fiel, né, ao sentido ao pé da letra, mas ficar nesse campo de que ele acha que a mulher quer levar ele para a cama, mas achar uma frase que dê para desdobrar e misturar e fazer 3 frases seguindo as mesmas regras que ele. Aí eu comecei a ver que as regras eram mais complexas ainda. Ele usou o mesmo verbo, conjugado de forma diferente, usou os mesmos substantivos, usou uma preposição, mas a preposição muda nas 3 frases, usa um artigo, mas o artigo muda, mas basicamente tem o mesmo número das coisas e é incrível. E todas as frases têm o mesmo número de sílabas. É muito danado. Aí eu passei a noite inteira só traduzindo essas 3 frases. Eu consegui e foi aquele momento de, nossa, eu não acredito que estou sendo paga para fazer isso. As horas que eu gastei em cima daquelas, sei lá, 50 palavras, não se conta, mas eu amei esse tipo de construção, reconstrução na tradução. É o mesmo tipo de coisa num livro como Felpo Filva, da Eva Fornari, porque é um livro infantil sobre um coelho poeta. E ele escreve poemas e os poemas estão aqui no meio do livro. E tem umas partes muito engraçadas também, que esse coelho, ele nasce com uma orelha mais curta que a outra. E ele usa tipo uma espécie de aparelho para esticar a orelha, que se chama estica-orelha em português. Só que aí ela tem essa página que é como se fosse instruções de uso da estica-orelha. Só que tirando sarro do inglês, misturando inglês ou colocando palavras em português que parecem palavras em português, em inglês, desculpe. Aí eu tive que dar um jeito de traduzir, reconstruir isso no português. Não era apenas uma tradução direta e reta. Então, eu tive que criar o elongator para estica-orelha. Também, amei. Como eu já falei para vocês, a Arca de Noé foi aquela reconstrução da escansão e tudo. Eu me dei muita permissão de usar compensação, de mudar as coisas de lugar. Pegar coisas parecidas, trocar uma coisa ou outra. Eu achava que estava tudo bem, desde que, né, o espírito da coisa está ali. Mas para fazer rimar, porque rimar na língua inglesa ninguém merece, é muito difícil, muito mais difícil do que no português. Aí, ao contrário desses livros, Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, é um exercício em se podar um pouco. É um cuidado imenso com a interpretação. Porque a gente lê a Clarice, e acontece a mesma coisa no Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas e outras obras dele, é que a gente lê e a gente tira um sentido daquilo.
Só que aquilo que a gente tira já é uma tradução, já é uma interpretação, não é exatamente o que disseram. Então, com a Clarice, eu senti que a gente meio que tem que deixar ela em paz, não achar que, ela quer dizer isso e colocar isso na tradução. Não, ela pode até querer dizer isso, mas ela não está dizendo isso. Eu tenho que dizer o que ela está dizendo. E eu tenho que deixar o meu leitor desempacotar esse sentido do jeito que ela deixa o leitor fazer as suas múltiplas leituras da obra dela. É a mesma coisa com Guimarães Rosa. Embora com ele também tenha aliterações e outros jogos de palavras que também exigem uma reconstrução. Mas, vocês estão vendo, eu gosto de quebra-cabeça. Esses são os meus livros favoritos de traduzir. E como que eu lido com um quebra-cabeça na tradução? Eu mapeio. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, o tipo de mapeamento que eu faço. Isso aqui é um poema que eu trabalhei na sala de aula com os meus alunos, e é de uma poeta australiana que chama Sarah Holland Batt, e o poema chama The Odds. E ela é uma poeta incrível, os trabalhos dela são incríveis. Esse poema lida com a doença do pai dela, que o pai dela já faleceu, mas ele tinha Parkinson's. E esse livro inteiro, que chama The Jaguar, é sobre o pai dela. E muitos dos poemas lidam mesmo com a questão da doença, e nesse caso, da chance que ela tem de desenvolver a mesma doença, porque pelas chances, pela genética mesmo. Por isso que chama The Odds. E com os alunos, antes de começar a fazer uma tradução, a gente mapeou. Então, a gente foi olhando tudo que conversava dentro do poema. Então, você vê que em azul são as coisas que conversam, as coisas em verde conversam entre si, as coisas em amarelo, que são as terminologias científicas e linguagem médica. Aí a gente foi identificando rimas internas, ritmos, repetições, e a partir desse mapeamento, se torna muito mais fácil você começar a fazer uma tradução, porque você já começa com um conhecimento meio que de dentro do texto. E esse conhecimento de dentro, que eu acho muito importante por mim, é por isso que eu sempre faço a leitura da obra que eu vou traduzir antes de começar a traduzir. Eu sei que tem gente que não faz e tem argumentos excelentes por que não fazem, mas eu gosto de começar com isso, porque eu acho que isso me dá asas para muitas coisas. Vou tirar aqui. Aí, estou chegando na obra mais difícil de todos, que foi Grande Sertão Veredas. Eu fiquei 11, 12, quase 12 anos às voltas com essa tradução, entre viabilizar, conseguir apoios, permissões, etc. e tal, traduzir, aconteceu uma pandemia no meio, parou, recomeçou, foi indo. E depois toda uma fase de conseguir agência literária para representar os detentores dos direitos e de fazer a costura de todo esse trabalho. E eu pedi, porque eu sempre gosto de aprender, eu pedi para o agente me incluir em tudo, para eu poder olhar sobre o ombro dele e ver tudo que estava fazendo. Porque é uma outra parte do mercado editorial que eu não mexo muito, mas eu queria saber. Então, eu acompanhei toda a preparação do material que ia mandar para as editoras para apresentar o livro, porque ele queria leiloar o livro.
Então, participei de tudo isso, inclusive o e-mail que ele mandou para todos e quais editoras, ele fez um mapeamento também de quais editoras pertencem a quais grupos, então ele ia oferecendo para uma editora dentro daquele grupo para não colocar eles em competição entre si, né? Ele fez todo esse mapeamento, ele dividiu tudo comigo, foi lindo. E depois foi arrematado por 2 editoras excelentes. Mas foi, perdão, foi uma tradução dificílima, em que eu também tive que fazer vários mapeamentos e descobrir estratégias para trabalhar tudo que apresentava, os neologismos, a sintaxe oral, trançada, esquisita, os nomes próprios, eu dividi em 4 categorias, eram todos muito difíceis também. Cada uma dessas 4 categorias de nomes próprios, eu usei uma abordagem diferente. Alguns eu traduzia, outros não. Eu desenvolvi todo um raciocínio em torno disso. E isso eu realmente consegui fazer por causa dessa imersão incrível e por causa de toda a fortuna crítica que eu tive acesso. Isso também foi muito importante. Eu jamais teria conseguido fazer a travessia se não tivessem outras pessoas feito essa travessia, cada um do seu jeito, né, sob alguma ótica, algum estudo específico que acabou me ajudando. Inclusive, agora no final do ano passado, uma pessoa que fez um mapeamento dos topônimos de Grande Sertão Veredas. Ele escreveu um livro que chama Anatomia do Grande Sertão. E esse trabalho dele, assim, ele terminou no final do ano passado, eu vi uma palestra dele, depois ele me compartilhou comigo o estudo dele e eu fiz uma revisão de todos os topônimos, porque depois de ver o que ele tinha feito, eu mudei completamente de ideia de como que eu ia lidar com os topônimos na tradução. Então, é isso. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre Grande Sertão Veredas, eu posso falar até amanhã. Ou vocês podem fazer perguntas, acho que tal? Alisson, na verdade, no bate-papo tem a Milene perguntando não, afirmando, fale mais sobre Grande Sertão Veredas, por favor, sobre o desafio da linguagem de Guimarães Rosa. Eu acho que, se você quiser falar mais um pouco, sem problemas. Tá bom, Estou só me acompanhando aqui confirmar. se eles têm algumas outras perguntas e também as professoras que estão aí, a Cíntia, a Silvana, a Paula, se quiserem também conversar com você, sem problemas, me avisem que eu vou colocando aqui na tela. Tá, eu tô vendo aqui o chat. Alguém... Tá, eu vou responder meio fora de ordem. O leilão não é normal, não. Acontece quando uma obra é muito disputada. E também, às vezes, se o agente literário dizer eu vou leiloar esse livro, todo mundo fala, opa, vai leiloar por quê? Deve ser importante. No caso, é indisputável que esse é um título muito importante. Mas é a primeira vez que eu participei disso, é a primeira vez que eu vi de perto isso acontecer, porque normalmente com livros em tradução isso não acontece. Muitas vezes são editoras menores, mais indie, que publicam as traduções e não tem isso, tem uma oferta, no máximo 2, mas nesse caso teve, acho que 6 editoras, tinha outras interessadas, mas 6 que entraram para o final, porque acho que eles estabelecem valor, se você não consegue chegar nesse valor de começo, você nem participa. Teve 6 editoras nos Estados Unidos e 4 na Inglaterra. Inglaterra e a comunidade britânica. E
e as duas editoras são excelentes. A Simon Schuster, nos Estados Unidos, que é uma das Big Five, e a Bloomsbury, no Reino Unido, Índia, Austrália e Nova Zelândia. O título ficou... o título é uma equação, né? O título não é apenas uma coisa que se traduz ao pé da letra. Aliás, por anos, eu fiquei sem saber o que fazer com o título. Eu pensava, eu não traduzo a palavra sertão dentro do livro, então eu não vou traduzir no título também. Então já é uma palavra estrangeira que, se for deixar, né, vai ficar no título. E veredas também não é uma palavra muito traduzível, ou não por uma palavra só. O grande, tudo bem, a gente traduz o grande, mas e o resto, né? 2 palavras de 3, difíceis. Aí, o Rosa tinha se comunicado bastante com a tradutora americana que fez a primeira, uma de 2 pessoas que fizeram a primeira tradução, que foi publicada em 63, e ele trocava cartas com ela, e tinha uma carta, tem uma carta em que ele fala sobre o título, e parece que eles já tinham batido o martelo sobre um título, e aí depois ele foi pensar e não gostou, e deu outras sugestões, e essas outras sugestões são preciosas, não porque funcionem super bem, mas dá uma visão de como ele pensava esse título. O que ele fazia? Ele pegava palavras temáticas do livro e jogava ali. E ele, várias palavras, vento, diabo, rivers. Então, assim, as pessoas reclamam que tem diabo no título de 63, foi ele que sugeriu. Ele é responsável pelo diabo. O problema não é o diabo, o problema é a fórmula. Mas, enfim, ele jogava essas coisas e a única coisa que tinham em comum eram os 2 pontos. Então eu falei, bom, acho que ele quer os 2 pontos. Eu vou manter os 2 pontos, mas eu não sei o que vou fazer com o resto. Eu tenho grande, tenho 2 pontos, o resto não sei. E eu fiquei anos, eu abri o arquivo na primeira página e eu tinha uma lista de possibilidades. E fui trocando, tirando umas coisas, colocando outras. Nada que me empolgasse muito. Quando foi a época de fazer, a hora de fazer o leilão, eu falei, eu também tive uma discussão longa com o agente literário, a gente não conseguia bater o martelo, e falei para ele, quer saber? Faz o leilão usando o título antigo, mas coloca lá que a gente precisa repensar, né, esse título. E o editor americano que acabou comprando os direitos, ele está tentando há mais de 20 anos comprar os direitos de publicar Grande Sertão Veredas em inglês. Ele já vinha de outras editoras, e agora ele é o chefão lá da Simon Schuster. Então ele tem, isso é uma coisa, uma paixão que ele tem pelo Rosa. E isso na versão de 63. Ele foi só ler a minha tradução ano passado. Aí, eles queriam fazer um anúncio da compra dos direitos, e eu falei, bom, antes de anunciar qualquer coisa, a gente tem que ter um título em inglês. Então, a gente começou uma coisa de 4 meses entre eu e os editores ingleses e o americano. E eu, principalmente com o americano, a gente jogando ideias e coisas, e ele indo muito mais por coisas mais formulaicas, e eu indo mais por sendo um pouco mais ousada, e ele, não, e eu, não, e essa coisa não andava. Mas era um terreno fértil, e a gente foi chegando numa coisa, eu traduzi as cartas do Rosa para ele acompanhar esse raciocínio também do Rosa, e aí ele foi fazer um resumo, eu acho, para mostrar para os ingleses. A gente está mais ou menos aqui, pensando assim, assado, e ele foi colocando
os títulos que ele gostava. Eu não gostava de nenhum deles, achava todos horríveis. E eu falei, bom, gente, desculpe, mas eu não estou sentindo que esses são ainda o título. Vamos tentar de novo. Aí, um dia eu estava lavando a cabeça e eu pensei na palavra vastlands, que é um neologismo, não existe em inglês, mas achei interessante porque inclui o grande, né, o vast, e lands, terras, né, que remete a backlands, mas não é. Enfim, a gente foi chegando mais perto. O vastlands foi, assim, ótimo. E o que vem depois dos 2 pontos? Quando a gente chegou no vastlands, eles queriam já parar ali. Não, tá bom, a gente tem o título. Eu falei, não. Rosa quer, ele queria, ele ainda quer os 2 pontos. E outra coisa, tem gente mundo afora esperando essa tradução que não vai perdoar a gente se a gente limar esses 2 pontos, porque a gente tem 70 anos de fortuna crítica para se basear, para fazer direito a esse negócio. Se podia até perdoar os tradutores de 63, mas hoje não. A gente precisa realmente se esforçar para achar o título inteiro. E aí é que a gente começou a ver outras coisas temáticas de dentro do livro. Palavras que são repetidas, que era o mesmo jeito que o Rosa concebia os títulos que ele sugeria. E a gente chegou numa palavra que é muito importante no livro, que é travessia, que em inglês ficou the crossing. Então, por isso que é Vastlands, 2 pontos, the crossing. E quando eu morrer, eu quero na minha lápide que seja Alison, 2 pontos entre quem? Porque eu lutei muito pelos 2 pontos. As cartas não foram publicadas, estão no IEB, e não são muitas cartas, mas são bem interessantes, mas não foram publicadas em livro como as cartas entre ele e o tradutor alemão, o Kurt Meyer-Clason, e o tradutor italiano, Eduardo Bizzarri. Eu vou voltar aqui nas perguntas. Se eu já participei de alguma residência literária com outros tradutores, autores, não, eu vou participar da minha primeira residência literária agora em setembro, mas é uma residência solitária. Eu vou ficar em Lisboa, e na verdade, meio para começar a fazer a escrita do livro sobre a travessia que eu vou escrever. E fazer pesquisa para um outro livro que eu vou traduzir. Mas eu nunca fiz essas coisas com outros tradutores, não. Eu gostaria. Podem me convidar. Livro infantil é mais difícil, realmente. Tem algumas editoras que publicam livros infantis em tradução, e aos poucos você vai conhecendo quais são, porque não são muitas. Eu acho que o mercado de livros infantis na língua inglesa já é um mercado muito grande, muito forte, e eu não sei se por questões culturais e de linguagem e tudo mais, eles preferem publicar as coisas produzidas já no inglês. Então é mais difícil realmente conseguir publicar livros infantis em tradução do que livros adultis. Até Monteiro Lobato, ninguém, mas aí tem outras questões também que nunca quiseram publicar ele. Mas assim, tem também essa questão de como se classifica um livro infantil. É bastante diferente entre o Brasil e os países anglófonos, por exemplo, que lá se tem a divisão das idades e se tem claras diretrizes de, né, esse livro é para tal faixa etária,
E muitas vezes os livros no Brasil não vêm com essa indicação de faixa etária. Eu traduzi o livro Meu Pé de Laranja Lima, que aqui no Brasil as pessoas leem esse livro com 9, 10 anos, é dado na escola, mas os editores lá, o comentário foi, eu acho que isso para a gente não é infantil não, é pesado, né? É lindo, mas é pesado. Então, é mais difícil. Mas quem publicou isso foi uma editora que chama Pushkin Press, no Reino Unido, e eles se especializam em publicar livros clássicos do mundo inteiro. Processo de adaptação dos elementos religiosos de Grande Sertão Veredas. Você chega a um ponto em que pensou que não havia mais sinônimos para diabo disponíveis. Sim. Elementos religiosos em si eu não achei tão difíceis, mas o diabo foi o diabo, porque eu fui fazer um levantamento, porque eu vi que eu ia precisar de muitos sinônimos para o diabo. E eu fui vendo que, porque tem dezenas de nomes para o diabo no português, e eu fui vendo que em inglês a gente também tem dezenas de nomes para o diabo, mas nenhum desses nomes é uma tradução de algo na outra língua. Se tem as coisas básicas, que são mais da Bíblia mesmo, Satanás, diabo, não sei o que mais, essas coisas têm tradução, e acabou. Tem 7, 8 nomes para o diabo que tem tradução e não tem mais. E durante bastante tempo eu achei que eu podia fazer uma substituição, pegar aqueles nomes interessantes, coloridos, engraçados em inglês e simplesmente trocar. Mas eu cheguei num momento da tradução, uma revisão, falei, não, porque eu estou entretendo o leitor de língua inglesa com elementos da própria cultura, não da cultura brasileira, do sertão mineiro, com as superstições daqui. Aí é que eu resolvi fazer o que eu fiz com Flora e Fauna, traduzir ao pé da letra. E ficou muito mais legal. Então, os nomes que já têm uma tradução estabelecida, consagrada, eu uso. Mas todos os outros eu traduzo mais ao pé da letra. E para alguns, aí, claro, que tem aqueles que não têm... Você fala, tá no dicionário, é sinônimo para o diabo, mas de onde vem? Porque eu me apeguei muito na etimologia das palavras. Eu queria saber, baseado no que veio esse nome, por que tem o nome assim. Porque simplesmente deixar isso no inglês, eu não achava que dava. Tinha, tipo, por exemplo, azarape. Eu não achava. Um belo dia achei um artigo acadêmico de 71, chama derivados regressivos em Grande Sertão Veredas, alguma coisa assim. E a estudiosa tinha identificado a etimologia de 3 nomes para o diabo no Grande Sertão Veredas. Foi super interessante, porque o azarape, que era um desses nomes, ela postula que azarape seria zarapelho, que é um nome conhecido para o diabo em português. Falei, ai, que interessante. Aí ele corta a palavra, tira o final, e ele troca umas letras no começo também. Mas zarapelho, se você for olhar a etimologia, contém a palavra azar. Ou não, desculpa, não. Ele colocando A na frente do Z, ele cria a palavra azar, que está dentro da palavra azarape. Aí eu fiquei muito intrigada com isso. Eu falei, eu preciso dar um jeito de dar conta desse azar dentro do nome. Então eu fui indo, lendo sobre a etimologia, que o azar vem do árabe, que significa os dados.
Então, quando você jogo de azar, é um jogo dos dados, que são as chances. Aí eu vi que a palavra em inglês, hazard, que é perigo, mas se você for ver a etimologia, também hazard, também contém a palavra azar, e que também tem a mesma etimologia do árabe. Eu falei, ótimo, eu vou brincar com a palavra hazard para fazer uma tradução, um neologismo, mas é uma tradução para azarape. E eu só cortei o H do começo da palavra e virou hazard, com letra maiúscula, que eu acho que é imponente, mete medo. E eu fui fazendo isso com os nomes do diabo que não tinham uma tradução óbvia, porque não eram palavras que tinham um significado. E aos poucos eu fui, até assim, ele chama o diabo de o D, o dubá-dubá, e são brincadeiras com as consoantes de diabo em português, D e B, dubá-dubá, o D, que é a primeira letra. Então eu fui fazendo brincadeiras em inglês a partir desses elementos também. E aí isso foi a abordagem do diabo. Foi muito divertido. Esse título foi em parto, sim. Eu não usei cat tools, eu não uso, nunca usei. Eu fiquei interessada em algum momento de Grande Sertão Veredas, falei, gente, eu queria ter começado isso dentro de algum programa de tradução, para ter mais controle sobre linguagem, as repetições e coisas, para não perder nada, mas em determinado momento eu fui buscar ajuda para ver se dava para fazer aquilo e para importar, porque a tradução já estava feita, seria para usar na revisão. E o trabalho de alinhar a tradução com o original ia ser uma coisa diabólica, eu resolvi não fazer. Mas eu fiz uma coisa assim, que talvez seja óbvia para todos vocês, mas eu sempre dividi a minha tela assim, com o original em cima e a tradução embaixo, nas revisões, e eu mudei. Eu agora coloco lado a lado, e eu acho que o olho correndo de esquerda para direita funciona muito melhor. Então, eu fiz a minha última revisão, fiz desse jeito. Mas, não, gerenciamento de glossário é no papel. Ou às vezes, assim, quando eu falava, não, eu vou sentar agora, eu vou olhar todos os nomes para o diabo. Aí montava uma tabela no Word. Assim, coisa primitiva. O projeto de escrita em Lisboa. Sim, sim. O livro que eu não... Quer dizer, eu tenho um título que eu estou gostando muito, mas não sei. Mas é um making of. É um livro que olha para a tradução de 63, uma biografia do livro em tradução. Então, eu quero olhar para essa tradução e falar sobre os bastidores daquela tradução e da minha, e também de todos os meus processos e descobertas ao longo do caminho. Isso vai ocupar a maior parte do tempo dessa residência. E o outro livro que eu vou traduzir no começo do ano que vem é um livro da Jamília Pereira de Almeida. Eu já traduzi um livro dela que vai ser lançado, acho que o ano que vem, o final deste ano. E o próximo é Luanda, Lisboa, Paraíso. E parte do livro se passa em Lisboa. E eu me arrependi, no outro livro que eu traduzi, 3 histórias de esquecimento, que na verdade foram publicados como 3 livros separados em português, mas que a editora americana vai publicar todos juntos. Então fiz uma tradução imensa dos 3, e
ela usa muito as paisagens de Lisboa, e eu me arrependi muito de não ter ido para esses lugares, porque eu tive que entrar no Google Maps e ir seguindo os caminhos e olhando os prédios para tentar entender certos detalhes. Eu falei, não, agora, antes de fazer a próxima tradução de um livro dessa autora, eu vou pesquisar os lugares todos, ela vai me levar. Traduzindo e caminhando, sim. Eu perdi alguma pergunta? Então, tem um comentário aqui da Isabelle, é um comentário de tradução. Eu não sei se a Isabelle quer comentar alguma coisa com você diretamente, pelo vídeo. Isabelle, você quer que a gente abra seu microfone ou você... Não sei se eu perdi também alguma intervenção dela aqui. Ah, tá, essas cartas foram publicadas? Sim, eu Ah, falei não, sobre o sobre making off, não, sobre o making off, ela falou. Ah, tá. Não, as cartas não foram publicadas, estão no IEB. Ok, tem mais uma agora, isso deve ser Flávia, né? Como você conseguiu se manter financeiramente no início da sua carreira, quando você trabalhava com agências de tradução? Com muita dificuldade. Tenho interesse em traduzir livros, mas fico insegura quanto a isso, entendendo que leva tempo e que temos que construir e fazer o nosso nome conhecido. Mas você tem alguma dica para quem quer começar nessa área? Olha, quando a gente assina, eu faço traduções para o mercado de língua inglesa, então, assim, eu vou falar do nosso processo, mas é parecido aqui também. A gente assina o contrato e, normalmente, o contrato garante 2 pagamentos, um pagamento na assinatura e um pagamento no final, quando você entrega. Assim, você divide o prejuízo com a editora. Você pode não entregar, eles ficam no prejuízo, mas também você pode não receber. Mas pelo menos você vai receber aquela entrada, né? Que no nosso caso normalmente é 50%. Aqui no Brasil, eu tenho muitos contatos, amigos, pessoas que são tradutores literários daqui, e muitas editoras vão pagando em parcelas. Eles vão fazendo entregas parciais, que não é necessariamente a versão final, mas é para a editora ver que está em andamento. Depois, o tradutor vai pegar tudo, fazer aquela revisão final e entregar de final. E, mediante essas entregas parciais, vão recebendo. Então, teoricamente, daria para se manter, desde que o preço combinado é bom, e está de acordo com a dificuldade do texto também, porque tem textos mais difíceis, menos difíceis. Mas eu realmente fiquei alguns anos fazendo vários trabalhos para... Primeiro, eu tinha uns clientes que não eram literários, mas eu precisava do trabalho, então eu fazia isso entre as coisas mais literárias. Aos poucos eu fui podendo dizer não para esses trabalhos, porque eu tinha mais coisas literárias. E com o passar do tempo fui tendo cada vez mais livros e podia dizer não para as coisas menores e por aí vai. Mas, assim, é pura insistência minha também. Eu sou muito, muito teimosa. Então, eu não sei fazer outra coisa na vida. Então, tinha que dar certo. Também sobre construir e fazer o seu nome, eu acho isso importante. Eu acho que mesmo antes de você estar pronta para se lançar assim no mercado, você pode já ir fazendo traduções e tentar publicar. Infelizmente, no Brasil é mais difícil porque tem menos revistas e lugares onde dá para publicar suas traduções, para você construir um currículo de coisas publicadas. Eu tenho vários alunos e alunas que né, são brasileiros e brasileiras que fazem traduções para o inglês, justamente para ir tentando construir esse nome, publicando coisas em... Porque na língua inglesa tem muitos lugares onde dá para você começar a construir esse currículo de coisas publicadas. Porque é muito interessante, na hora de chegar para uma editora
e, né, conseguir seu primeiro trabalho, se a editora consegue ver que você já teve coisas publicadas em vários lugares, você já tem um currículo mais interessante do que alguém que acabou de se formar e nunca fez nada ainda. Então, eu sou muito cara de pau, eu iria tentar de tudo para... E se você não acha que, eu acho que para o inglês é difícil, não é meu idioma nativo, tudo bem, encontre um amigo, uma parceira, alguém que faça a tradução com você, porque vai ser melhor de qualquer jeito. Qualquer tradução feita em parceria com outra pessoa da outra língua, é uma riqueza. Então, a minha sugestão. O making of, sim. Sim, uma... memórias de tradução. Eu não quero deixar passar muito tempo, porque eu não quero escrever, assim, nada contra, eu acho que são excelentes, mas tem uns livros tipo If This Be Treason, do Gregory Rabassa, tem Why Translation Matters, da Edith Grossman, e outros tradutores que no final de carreira eles sentam e escrevem alguns comentários sobre todas as traduções que fizeram, mas não são ricos em detalhes, porque passou muito tempo. Então, eles só vão lembrar de algumas coisas. E eu, desde 2014, eu escrevi uma coluna na revista Pessoa, que não existe mais, mas durante alguns anos eu escrevia artigos e eu queria sempre deixar um registro daquilo que eu estava fazendo no momento, porque os detalhes são muito mais presentes ainda, e as questões. O Daniel Hahn, tradutor inglês, ele escreveu um livro que chama Catching Fire, e foi um blog que ele escreveu ao longo da tradução de um livro que ele traduziu para Chaco Press, e aí depois publicou como um livro. E isso é mais próximo ao que eu pretendo fazer, mas assim, no caso dele é tipo um diário da tradução. Tudo que ele não resolveu naquele dia, ele vai contando. No meu caso, é um panorama um pouco maior, porque eu quero pegar um pedaço de tempo maior também e discutir outras questões. Você disse no início que fez um curso de escrita criativa. Eu continuo escrevendo, sim. Sim, por muitos anos desagou na tradução. Eu acho que a tradução não me tirou a vontade de escrever de forma alguma, mas eu não sobrava tempo também. Mas a tradução também é uma atividade muito satisfatória, muito gostosa. Mas quando comecei a escrever esses artigos ou ensaios sobre a tradução, meio que me deu vontade de novo de escrever, não só coisas mais técnicas sobre a tradução, mas outras coisas também. Então, de vez em quando, escrevo um poema e deixo na gaveta. Alisson, tem uma pergunta antes sobre o campo teórico, fidelidade e equivalência no processo tradutório. Sim, tá. Isso é muito amplo. O que eu acho? Eu acho, o que eu sempre falo para os meus alunos, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado de não mudar as coisas só porque a gente quer, que a gente acha que fica melhor assim. Acho que a gente tem que sempre se questionar. Quando eu me pego, quando pego as outras pessoas falando, mas a gente não faz isso. Eu acho que essa frase é perigosa. A gente não faz isso. Como assim a gente não faz isso? A literatura pode tudo. E às vezes o autor está usando, está fazendo alguma coisa propositalmente e não é o lugar comum, é algo um pouco diferente. E a gente tem que reconhecer isso e falar assim, peraí, será que a gente não pode fazer isso? Então,
eu sou um pouquinho radical nisso. Que, que acaba caindo na questão de domesticação e estrangeirização, que eu acho que ainda é uma questão muito mal entendida. Eu não sou a favor de domesticar tudo. Eu gosto de deixar certas coisas no texto, no original, nome de rua, coisa assim, porque eu acho que isso dá um sabor, é uma coisa que lembra o leitor de que está lendo uma coisa que se passa em um outro país, outra cultura. Mas aí, quando você for ver uma questão de reconstrução de um poema, ou esse jogo de palavras no Budapeste, do Chico Buarque, ou sei lá, coisas assim, até no Grande Sertão Veredas, toda a reconstrução dos neologismos é uma coisa altamente domesticadora, no sentido de que você tem que lançar mão daquilo que é nativo naquela língua para aquilo funcionar. Então, eu sou muito a favor de ir dançando conforme a música. Aí o título da fala. É o título da fala, muito bem. Na sequência, sim, muito interessante. Você já Alguém tem uma perguntou se tem editora uma também. editora. Do meu livro, eu tenho editoras interessadas, mas eu não cheguei a oferecer porque não tenho material suficiente ainda, mas conversando sobre, sem saber, na verdade, que poderiam se interessar, eu já conversei com algumas pessoas e depois que me entraram em contato para falar, olha, quando você tiver material, manda para mim que eu quero ver. Então, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Estou entrando agora no universo da tradução literária. Eu nunca traduzi nada para o português, para ser publicado no português. Eu estou com um projeto agora com os meus alunos que a gente traduziu vários poemas dessa poeta australiana, a Sarah Holland Batt, que são incríveis. E a gente foi fazendo a tradução, falei, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa com esses poemas. Então a gente reuniu e montou uma proposta e mandou para uma editora e vamos mandar para outras também. Então, por enquanto, é apenas um projeto junto com os alunos, e os alunos são uma mistura de gente daqui, gente de fora, de vários lugares da língua inglesa, e se a gente emplacar uma editora, vai ser um trabalho em conjunto. Tem mais alguma coisa? Acho que você respondeu todas aqui. Eu não sei se as professoras querem falar alguma coisa. A Gabriela colocou, saiba que você nos inspirou. Ah, sim, com certeza, também concordo plenamente, porque essa metodologia de trabalho, né, da questão do mapeamento, isso é muito interessante, né, Alisson, porque não é uma metodologia só de trabalho, né, como você também é professora, é uma metodologia, é uma pedagogia ali que você, né, vai trabalhando com os alunos, né, assim, no mapeamento, no sentido, olha, o que que é importante, o que que não é, né, então, realmente é inspirador. Vou passar a palavra para a Cíntia ou para as colegas. Depois, se tiver um tempinho, faça uma perguntinha, mas vou passar para ela. Tá bom. A Silvana quer falar? Quer falar? Bom, muito obrigada, Alisson, foi super legal e muito inspirador. Eu, na verdade, você respondeu a maioria das minhas dúvidas, mas eu só queria que você comentasse o fator surpresa de nonada, que eu sei que você não está revelando como que você traduziu.
E mais um comentário geral sobre essa expectativa, assim, como que é para você, tipo, estar nesse lugar agora, com um livro que está sendo tão esperado e que vai ser lido por especialistas, por, né, estudiosos de Rosa, como que é essa sensação? O primeiro Nonada, não vou revelar mesmo, mas o Nonada é engraçado, porque o Rosa não escreveu um livro pensando em Nonada. O Nonada foi uma coisa que ele mudou de última hora. Tem a versão datilografada por ele do livro, manuscrito, que ele foi rabiscar umas coisas à mão. Ele tinha uma outra palavra para abrir o livro. Então, eu acho que, para mim, eu tenho que. Nonada foi uma palavra que ele buscou dentro do livro e colocou ali. Então, sim, era uma coisa temática, estava presente no livro, mas sem a importância que as pessoas dão hoje. Ai, porque o neologismo? Não é um neologismo. Ai, porque... Enfim, aí tem umas viagens também de... é no meio do nada. Não, não é no meio do nada, não. O Rosa não escreve nada nesse livro que não faz sentido, que não está altamente amarrado com toda a narrativa. Então, quando o Riobaldo fala no nada, ele está falando não foi nada. Só que ele não está falando não foi nada, ele fala no nada. E a tradução tem que fazer a mesma coisa. Então, criei uma palavra, assim, apesar do no nada não ser neologismo no português, eu criei um neologismo em inglês, a partir de elementos comuns. Mas eu não revelo mais nada. E a expectativa. Hã? Sobre a expectativa, pois é, não sei. Eu sei, eu estou me preparando para muitas críticas, porque as pessoas que estudam esse livro são muito apegadas às suas próprias interpretações. E conforme eu fui estudando e fazendo a tradução, e assim, tem infinitas coisas ali que você chega naquilo e você fala, que diabos é esse? Você vai olhar no léxico do Guimarães Rosa, da Nilce Santana Martins, você vai olhar no outro do Ney Leandro de Castro, você vai olhar no Paralê, você vai olhar em diversos lugares, e ninguém concorda com ninguém. Ou um cita o outro. Mas às vezes eu não concordo com nenhum deles. Se ninguém está concordando com ninguém e eu tenho uma outra opinião, então eu vou com a minha intuição, porque eu estou aqui nas entranhas do livro, de um jeito que eles não estão, porque enquanto você não traduz, você não fica tão por dentro. Mas se todo mundo concorda com alguma coisa, isso também, as outras traduções, eu fui ver, o que o italiano achou aqui, como que eles interpretaram essas coisas. E aí, se todo mundo está concordando sobre uma coisa, eu vou dar mais peso para essa opinião que seja diferente da minha. Mas eu, sei lá, tem uma pessoa no meu Facebook que toda vez que alguém me pergunta como que você traduziu tal coisa, ele já vai lá e responde por mim, dá a tradução dele. Então, é uma pessoa que está muito apegada à interpretação dele. E às vezes eu bloqueio, mas às vezes eu tiro também, porque eu acho divertido. Enfim, eu acho que vai ter muita gente assim. E vai chover gente me escrevendo no Messenger, nesses lugares, me dando toques. Vai ter. Não tem como não ter. Mas espero que os leitores de língua inglesa tenham a possibilidade de saborear o que é a obra do Rosa, porque eu acho que sim, eu consegui dar o sabor, o colorido, o patos, drama, as coisas importantes da obra. Eu não facilito a vida de ninguém, mas alguns também não vão gostar disso, né? Vão falar, como assim? Deve ser problema da tradução, não pode ser assim no original, né? Obrigada, Alisson. Vou passar a palavra para a Silvana, então. Vocês estão me ouvindo?
Obrigada, Alisson, foi muito legal a sua fala. Bom, você falou várias coisas interessantes, né? Tá todo mundo colocando ali no chat que foi inspirador, mas eu vou destacar só 2 pontos que me ficaram, assim, né, no final de tudo que você falou. Uma coisa que você falou bem lá no inicinho, né? Aliás, quando você estava contando a sua história, né, de que você, né, fez a tradução, né, ficou batendo de porta em porta, falou, gente, né, tá aqui minha tradução, né? Eu acho que isso é uma coisa importante que assim, para qualquer profissão, né? Mas o tradutor também precisa disso, que é fazer mais do que o mínimo, né? Você não pode ficar em casa esperando que o emprego vai te chamar, né? E, às vezes a gente fala isso na sala de aula, né, para o aluno, né? O professor pede uma tarefa, mas você não precisa fazer o mínimo que o professor te pediu, você pode fazer mais, né? E depois aquele professor lembra de você porque você foi um aluno que se destacou e te indica para um trabalho, né? Então é sempre isso, né? Tá buscando esse mais, né? Tá buscando fazer, né? Para você aparecer mesmo, né? Assim, no sentido de ser visto como uma pessoa que se disponibiliza, né? Que corre atrás, né? Que faz isso. Então é bem legal você colocar isso, principalmente que eu acho que no Brasil isso às vezes as pessoas têm muita vergonha, né? Muita resistência de se colocar, ficar parecendo que quer aparecer, né? Mas não é, né? É fazer o seu trabalho e mostrar, né, o seu trabalho. Exato, eu acho que as pessoas, porque a gente é freelancer, a gente tem que se destacar de alguma maneira, não vai chover, cair trabalhos do nosso colo se a gente não se destacar de alguma maneira, com certeza. E o outro ponto no final, quando você falou da questão da fidelidade, né? Esse semestre eu estou trabalhando com o primeiro período, né? E aí né, os alunos sempre chegam na faculdade, né, com essa ideia de que a tradução tem que ser fiel, né? O original tem que ser igual, né? O original. E aí você falou uma coisa muito legal que eu vou usar nas minhas aulas agora, né? Que é se o autor fez uma coisa brilhante e isso te inspirou a ser criativo e a fazer algo brilhante, né, que não vai ser igual, porque, como você disse, você está fazendo para um outro público, né? A tradução é sobre isso, é sobre diferença, né? Mas olha só que legal, isso também é fidelidade, né? Ou seja, essa relação de tradução que a sua obra mantém. Você Alisson, só foi criativa porque o Guimarães te inspirou, né? E isso também é a parte da tradução. E aí, quando a Cíntia fala das críticas, né, eu acho que você vai pensar isso. Assim, né? Primeiro que eu acredito que as críticas vão ser muito mais positivas do que negativas, porque, afinal de contas, quem teve a coragem, né, acho que o comentário principal vai ser a mulher teve a coragem de traduzir Guimarães Rosa, né? E aí é isso, né? Ou seja, você se propôs a dar a cara a tapa para sim, vou fazer essa tradução, e para ser criativa enquanto autora literária também, né? Enquanto tradutora literária, que precisa realmente recriar esse mundo que é não só para um outro público, como outro público com uma distância temporal, né? Do original. Então, muito legal isso. Sim, isso é de tentar captar e reproduzir, recriar as peripécias lá do Rosa. Se eu tivesse só preocupada em traduzir o sentido de tudo, a tradução ia ser tão sem graça. Então, eu tenho que encontrar esses lugares onde eu consigo compensar aquilo que eu não consegui traduzir e fazer as mesmas peripécias no mesmo lugar. Então, mas assim, foi um jogo de equilíbrio também, de não ir além e de tentar fazer na mesma medida que ele faz. Muito legal. Isso para mim é mais que fidelidade. Acho que o Guimarães vai ficar feliz. Parabéns, estamos todos ansiosos esperando a publicação. Obrigada. Paula, você quer dizer algumas palavras? Ela pôs uma mensagem no bate-papo, mas... Ela disse que já foram respondidas as dúvidas dela. Ok. Alguém perguntou se tem data para publicação do Grande Sertão Veredas. Tem, teoricamente, 2026, mas pode ser que seja 2027, infelizmente. Que 2026 seria lindo, porque seria aniversário de 70 anos do livro em português. Veremos.
Cíntia, você tem mais algum comentário? Não? Então, só para, assim, antes da gente finalizar, eu achei muito interessante o que você falou a respeito da sua curiosidade sobre o fluxo de trabalho, né, editorial, assim, um fluxograma de como é que as coisas acontecem. E eu acho que, por exemplo, quando a gente vai para a indústria de jogos, aí você vai para outros setores em que a tradução assim tem um fluxo diferenciado, como no campo da tradução médica, por exemplo, das organizações governamentais, como é que acontece na área eh, de localização de produtos e serviços para os ambientes hospitalares. Então, assim, se a gente não entende um pouco desse fluxo de trabalho, é até difícil antes de você se colocar, né? Então, eu acho que isso foi assim muito interessante que você falou, porque você entendendo do mercado, do fluxo, né? Você até usou o termo, né? Ah, fiquei ali olhando por cima dos ombros dos editores, e tal. Mas é um pouco isso mesmo, porque o mercado às vezes ele pode ser muito nebuloso. Você fala, mas como é que eu entro nisso? Ah, como é que eu me torno intérprete comunitária? Como é que eu me torno intérprete simultânea? Como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Então eu achei bem interessante porque isso tem a ver com uma construção da carreira, né? E assim, eu acho que não tem nenhum começo fácil. Eu acho que todo começo é bem difícil, né? Você colocou da trajetória e tal. Então, eu acho que todos nós, assim, a gente vai tentando se inserir no mercado, no ambiente acadêmico é a mesma coisa. Você vai começando a publicar aqui, determinada área ali, né? Você tem um momento na carreira que você está super eclética academicamente, né? E depois você não, vou pesquisar só isso aqui agora daqui para frente. Então, eu acho que é bem isso, né? Você disse, não, eu traduzia de tudo, mas aí depois eu fui escolhendo aquilo que eu achava bacana. E um outro Uhum. comentário que eu faria sobre a questão contratual mesmo, né? Quando você começa a entender do processo, então não é um contrato qualquer, com um prazo qualquer, com um preço qualquer, né? Então você começa também a se impor mais. E você usou, bom, é o pagamento que eu mereço, é o ritmo de trabalho que eu mereço, mas é bem isso, né? Porque você leva anos estudando uma obra e isso não pode custar qualquer coisa, né? Então, eu queria fazer esse comentário que eu achei bem bacana e acho que isso vai para as nossas aulas, né? A questão do fluxo mesmo de trabalho. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre isso. Eu queria falar, aliás, você me lembrou de uma coisa que eu esqueci de falar. Eu não sei se vocês viram, tem uma coletiva de tradutoras brasileiras que chama Quem Traduziu, e elas têm uma página no Instagram, é, perfil no Instagram, não sei, eu não sou muito dessas redes sociais, mas é super interessante, eu participo desse coletivo, apesar de eu não traduzir para o português, mas eu acho muito interessante sempre as conversas e os papos sobre mercado. E o objetivo do grupo é de esclarecer alguns pontos sobre contratos no Brasil, sobre como funciona, com o intuito de melhorar as condições de trabalho dos tradutores literários do Brasil. Então, se vocês puderem seguir, acompanhar, publicaram um manifesto recentemente que podem assinar, pessoas que são da área de tradução literária podem assinar como tradutores literários e outras pessoas podem assinar como apoiadores. Então, E é bacana porque você tem a lei de direitos autorais, né? Então, assim, mesmo que você diga, ah, a profissão não é reconhecida, quer dizer, ela é reconhecida, né, como o 36º grupo das profissões liberais, mas se você não tem uma regulamentação, mas você tem uma lei que ampara, então esse contrato não pode ser escrito de qualquer forma, né? Então, assim, há direitos, há deveres, mas há direitos também, né? Então, eu achei muito interessante o que você falou. É, Aí eu não sei, pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Não? Bom, Alisson, eu de minha parte, depois passo aí a palavra às professoras, mas gostaria de te agradecer imensamente, mais uma vez, te pedindo desculpas aí pelo volume de e-mails, né? imagina. E realmente, assim, torcer para haver uma oportunidade para você vir pessoalmente para Uberlândia.
e aí nos presentear aí com a sua trajetória, mas pessoalmente. Ok? Muito obrigada, e eu também gostei muito, né, da nossa roda de conversa, não é roda propriamente, né? Mas eu gostei muito. Obrigada de novo. Eu vou passar a palavra às colegas. Não temos mais nada a declarar, mas a Alisson deve estar vendo os agradecimentos aí no chat, né? Estou vendo, Foi sim, ótimo. obrigada. Ok, então a gente fica em contato aí, e se você precisar de algo também mais específico em relação à roda de conversa, mas depois eu vou te mandar um outro e-mail sobre certificados, essas coisas, e agradecer novamente. Muito obrigada, e os participantes terão logo mais às 20 horas uma outra conferência sobre terminologia. Então, você também é nossa convidada, Alisson, se quiser ficar com a gente. Ai, eu A gente vai adoraria, fazer mas eu tenho uma reunião. Ok, sem problemas. Então tá, até uma próxima. Muito obrigada de novo, pessoal. Até mais tarde.